No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre a diferença básica entre AutoFit e Autofill e como a gente aplica, como a gente usa ele na prática. Então, vamos lá, botar a mão na massa aqui no VS Code. Antes de continuar, eu queria te avisar que está rolando a Black November da TreinaWeb. É o melhor preço da história do portal. Acesse o site e confira. Bom, aqui no HTML eu tenho uma estrutura bem básica, tá? Eu já estou representando isso aqui no navegador, então a gente pode ver que eu tenho uma seção que eu separei para a gente simbolizar aqui o AutoFit e tem uma outra seção que eu separei para simbolizar o Autofill, tá? Eu só tenho esses dois arquivos aqui, beleza? Aqui no style.css eu tenho toda a estilização que deixa esse projeto com essa cor de fundo, essa cor verde aqui de cada item, tá? Cada um dos itens ele tem a largura máxima, quem está limitando eles é o seu container aqui, que eu já deixei como display grid e defini colunas fixas, tá? Eu só fiz isso só para a gente conseguir ver e a gente vai alterando junto, tá? Vou sobrescrever esse grid template columns aqui. Vamos lá. Qual é a diferença entre esses dois elementos? Eles, na sua essência, trabalhando no tamanho de tela que você decidir, basicamente eles vão funcionar similarmente. Eles vão aparentar ser iguais, tá? Essa é a primeira, é uma das semelhanças entre esses dois modos de definir colunas aqui. Porque o que que eles fazem? O AutoFit e Autofill é uma forma dinâmica de você definir quantas colunas o seu projeto vai ter. Porque, por exemplo, aqui eu tenho 6 elementos, né? Mas vamos supor que eu não faço ideia. Eu posso ter, uma vez eu posso ter 3 elementos, da outra vez eu posso ter 6 elementos. Então vamos supor que eu não faço ideia de quantos elementos vão ter dentro, né? Quantos itens desses eu vou ter. Que é algo mais próximo da realidade com que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trazer informações de algum banco de dados, algum back-end vai fornecer essas informações para a gente, e a gente, na verdade, não sabe quantas colunas, quantos itens, quantos usuários, né? Eu só estou fazendo um exercício de suposição aqui, mas a gente não sabe quantos itens a gente vai ter. Então isso aqui é bem próximo da realidade como a gente trabalha, tá? Vamos lá, vamos fazer na prática, a gente vai ver aqui já suas peculiaridades. O AutoFit primeiro, né, o que está ali em cima é AutoFit, vamos lá, vamos definir aqui. Vou colocar aqui um grid template columns para a gente começar a trabalhar com ele. O que que eu vou fazer? O que eu colocar aqui, eu vou sobrescrever isso, tá? Então, o AutoFit ele vai estar com o que a gente colocar aqui. Eu vou colocar, para a gente trabalhar com AutoFit, eu preciso colocar o repeat, e a função repeat aqui do CSS, ela precisa de 2 parâmetros. Um, a quantidade, e segundo, as suas medidas, né? Então a quantidade, veja que aqui em cima eu coloquei 3, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, 3 colunas, só que eu quero deixar ela dinâmica. Então eu vou passar aqui AutoFit, opa, sem um ponto, né? Ele está pegando minha classe. Eu vou passar aqui AutoFit como primeiro parâmetro e como segundo parâmetro eu vou passar outra função aqui do CSS, que é o min-max, tá? Ou seja, eu vou falar aqui para esse segundo parâmetro que ele pode ter uma medida relativa, ele não precisa ser uma medida fixa. Só que eu preciso definir qual é o mínimo que eu quero que essa caixa tenha, eu vou colocar 250 pixels, e o máximo eu quero um FR. Ou seja, eu quero que no máximo ela se expanda pela tela toda e no mínimo que ela tenha 250. Essa vai ser a diferença. Então, eu vou atualizar aqui, veja. Aqui ele não tem mais elementos, ele criou 2 colunas diferente da anterior, porque ele viu que o nosso mínimo aqui não está batendo, então ele tem que jogar o elemento para baixo, né? Se eu diminuir mais aqui, colocar 150, aí vão caber mais colunas aqui dentro, então ele vai deixar ficar mais, mas vamos deixar 250 e ver como que ele se comporta. Vou clicar nele para a gente fazer esse exercício. Olha que interessante. Ele automaticamente vai se adaptando. Diferente desse aqui, que é o autofill, mas ainda não está, né, com autofill, só quero deixar claro isso, ele não está com autofill, ele está pegando essa declaração aqui, que é essas colunas fixas, ele vai ficar fixo, não importa quantos tenham, né? Aqui já não, aqui ele vai se adaptar conforme vai recebendo, conforme ele vai enxergando a quantidade de elementos filhos que ele tem. Muito interessante. Antes de continuar a aula, deixa eu só te falar uma coisa. O conteúdo que você está vendo é só o começo. Para você crescer de fato e virar um programador valorizado, você precisa ir fundo nas tecnologias que eu te mostrei no vídeo. E é exatamente nesse ponto em que podemos te guiar. A TreinaWeb possui a mais completa formação de desenvolvimento web do Brasil, pensada para quem está começando ou
já tenha alguma experiência com o desenvolvimento, mesmo que ainda não tenha aquela confiança necessária para iniciar uma carreira na programação. Você vai aprender a desenvolver desde projetos simples e até chegar em projetos práticos completos e únicos. Você vai ver na prática como um programador trabalha no dia a dia, integrando diferentes tecnologias para criar soluções únicas. Outro ponto muito importante que é preciso ser dito aqui é que se você se aplicar, você vai ganhar dinheiro muito rápido, sem ter que ficar esperando anos até começar a procurar o seu primeiro emprego. Com nossos cursos, você irá aprender tudo o que precisa saber para iniciar ou se destacar no mercado, independente do caminho que você escolher na programação. Então não perca mais tempo, faça parte agora da TreinaWeb e torne-se um desenvolvedor capacitado para o mercado de trabalho. Vamos ver agora, vamos aplicar a mesma coisa aqui, ó, a mesma coisa, o autofill, tá? E a gente vai ver a diferença. Autofill, e aqui eu vou mudar para autofill, com 2 L's. Vou atualizar, maravilha, ele tem 250, eles estão se comportando idênticos aqui, como eu havia dito. Veja que eles se comportam de forma parecida, mas não igual, né? Aqui a gente consegue ver, ó, quando a gente diminui assim, eles estão bem próximos um do outro, né? Mas quando eu vou aumentando, veja que ele vai chegar uma hora que ele vai dar uma diferença entre esses elementos, entre esses dois, principalmente nessa aqui. O que acontece? O AutoFit ele vai pegar os elementos, né? Como meus elementos estão com medidas dinâmicas, eles estão como 100%, né? Ó, veja aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Eu não vou controlar a largura dos meus itens pelo próprio item. Eu vou falar que o meu item interno pode ser um card, pode ser uma foto de um usuário, pode ser o que for, tá? Eu vou falar que esse item vai ter largura de 100%. E quem vai controlar vai ser justamente as colunas que eu estou definindo aqui, ou no AutoFit ou no AutoFill. A diferença básica que a gente está vendo é que quando não tem mais o elemento de 250 pixels, por exemplo, ele vai esticar esses elementos com autofit. O autofill não. Se não tem mais elemento para ele jogar ali, ele vai criar colunas vazias, porque ele não tem mais elemento para colocar ali. Então, essa é a diferença básica. Ele só vai jogar um outro elemento aqui quando tiver espaço para aquele elemento ocupar aquele lugar. Quando não tiver, veja que ele cria uma outra coluna vazia e deixa ela vazia, porque eu não tenho mais elementos, tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Os dois funcionam perfeitamente, funcionam muito bem. Vai depender do seu projeto, vai depender do seu layout, o que você precisa construir. Um ponto aqui que a gente consegue enxergar isso um pouco melhor, um pouco não, muito melhor, né? Utilizando essa abinha aqui de layout do DevTools, tá? E um ponto que se você não conhece o DevTools, tem vídeo aqui no YouTube, né? Um pouco mais simples, um pouco mais por cima aqui do que tudo faz, mas na plataforma tem curso completo falando sobre DevTools, tá? A gente vê todas as abas que possuem essa ferramenta fantástica aqui dos navegadores. Então, se você vier aqui em Layout, quando você está usando o grid, ele já te mostra aqui as camadas de grid que ele tem, e você pode selecionar, ó. Eu seleciono aqui, olha que interessante, ele vai mostrar aqui pra gente, ó, cada uma das colunas que tem, isso no AutoFit aqui de cima, tá? Esse aqui você pode desconsiderar por enquanto, pra gente só olhar aqui em cima. Então vamos ver como é que ele se comporta, ó. Eu vou diminuindo, ele diminui, diminui, só que ele não diminui a ponto de estar menos do que 250, que a gente definiu aqui, ó, min 250. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou retornar aqui no VS Code pra gente enxergar. Cadê? Tá aqui. A gente definiu aqui 250. Então, ele nunca vai ser menor do que 250. Ó, veja que a gente está diminuindo. Você prestar atenção aqui, ó, 269 está nesse momento. E for diminuindo, 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 ó, 256, 53, 52, 50 e opa, eu vou criar outra coluna lá embaixo. Isso é a característica dos dois. Eles nunca vão ter menos do que você definir, tá? E é muito interessante. Mas agora veja, conforme eu vou aumentando, ele passa do tamanho, né? Ele tá aqui, ó, 390. A gente definiu o mínimo 250, só que a gente falou que o tamanho máximo pode ser o que precisar, né? Estica o que for necessário. É um FR aqui que a gente colocou. Então, por isso que ele vai se aumentar. Diferente do autofill. Ele vai aqui, ó, ele vai aumentar aqui sim suas dimensões, porém, ele sempre vai se preocupar em criar uma nova coluna. Quando couber o espaço de 250 mínimo, ele vai se preocupar em criar uma nova coluna. E a gente consegue ver isso perfeitamente aqui, ó.
Essa é a diferença básica entre esses dois. Se eu marcar os dois, é que fica difícil da gente entender, né? Porque fica muita linha na tela, a gente acaba se confundindo qual linha é do quê. Mas a gente pode ir marcando uma a uma e fazendo esse exercício, que aí você vai ter uma compreensão muito maior de como as duas funcionam. Mas eu creio que eu abrangi os pontos fundamentais dessas duas propriedades aí, de se trabalhar nessas duas formas de declarar colunas de forma dinâmica apenas com CSS. Beleza, pessoal? Eu espero de verdade que vocês tenham entendido. Aqui na plataforma do YouTube, a gente tem curso, tem vídeo falando sobre o grid, algo mais básico, iniciando, mas com grid template columns e tudo mais. A gente tem vídeo sim aqui. E na nossa plataforma temos cursos completos dedicados a esse tema que é fundamental para você conseguir montar os seus layouts na tela. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.